Existe algo curioso sobre a mente humana. Mesmo quando tudo está em silêncio, ela continua falando. Pensamentos surgem. Ideias aparecem. Cenários são criados. Conversas imaginárias acontecem. E muitas vezes, isso parece inofensivo. Mas em algum momento, algo muda. Os pensamentos começam a se repetir. A mente volta para o passado. Ou corre para o futuro. E você percebe que não está mais pensando. Você está preso no pensamento. Esse é o ponto onde pensar deixa de ser útil e começa a gerar sofrimento. Esse fenômeno tem um nome na psicologia: ruminação mental. E ele está profundamente ligado à ansiedade, depressão e estresse. Mas o mais importante aqui é entender uma coisa: o problema não é pensar. O problema é quando a mente perde a capacidade de parar. E isso acontece porque o cérebro humano foi feito para resolver problemas. Ele busca padrões. Tenta prever o futuro. Analisa possibilidades. Só que ele não sabe diferenciar muito bem entre um problema real e um problema imaginado. Então ele tenta resolver tudo, inclusive coisas que não podem ser resolvidas. E é aí que surge o excesso de pensamento. Mas séculos antes da psicologia moderna, os estoicos já observavam isso. Filósofos como Marco Aurélio percebiam que a mente humana cria grande parte do próprio sofrimento. E que muitas vezes, o que nos perturba não é a realidade, mas a interpretação constante da realidade. Para entender como parar, primeiro precisamos entender por que isso acontece. Pensar demais não é fraqueza. Não é falta de controle. É um padrão aprendido e reforçado ao longo do tempo. Existem alguns motivos principais. 1. Ilusão de controle. A mente acredita que, se pensar o suficiente, vai encontrar uma solução. Então ela insiste. Repete. Analisa. Mas muitas vezes, não existe solução naquele momento. E o pensamento continua rodando. 2. Medo do desconhecido. A incerteza é desconfortável. Então a mente tenta antecipar cenários. E se acontecer isso? E se der errado? Isso dá uma sensação momentânea de controle, mas alimenta a ansiedade. 3. Evitação emocional. Pensar pode ser uma forma de não sentir. Em vez de sentir tristeza, medo ou desconforto, a mente analisa, explica, racionaliza. Mas isso mantém o ciclo. 4. Reforço neurológico. Quanto mais você pensa da mesma forma, mais o cérebro fortalece esse padrão. Isso é neuroplasticidade. Você treina a sua mente, sem perceber. Os estoicos tinham uma visão muito interessante sobre isso. Eles não tentavam parar pensamentos diretamente. Eles mudavam a relação com os pensamentos. Epicteto dizia que devemos examinar nossas impressões antes de aceitá-las. Ou seja, nem todo pensamento merece atenção. Nem todo pensamento é verdade. Nem todo pensamento precisa ser seguido. E isso é libertador. Existe um erro muito comum. Quando a mente está acelerada. A primeira tentativa é: eu preciso parar de pensar. Mas isso raramente funciona. Na verdade, muitas vezes piora. Porque o cérebro interpreta isso como: pensar é um problema. E passa a monitorar ainda mais os pensamentos. Isso cria um efeito conhecido na psicologia: efeito rebote. Quanto mais você tenta não pensar, mais o pensamento volta. Os estoicos entendiam algo essencial. Você não controla diretamente o que aparece na mente, mas pode escolher como se relacionar com isso. Isso é muito parecido com abordagens modernas como mindfulness. Observar sem lutar. Permitir sem se envolver. Não resistir, mas também não alimentar. Isso cria um espaço. E nesse espaço, a mente começa a desacelerar. Uma das habilidades mais importantes no estoicismo é a observação.
Observar pensamentos como eventos mentais. Não como verdades. Não como comandos. Não como ameaças. Apenas eventos. Marco Aurélio frequentemente lembrava a si mesmo: você tem poder sobre sua mente. Mas isso não significa controlar pensamentos. Significa não ser dominado por eles. Na prática, isso muda tudo. Um pensamento surge. Algo vai dar errado. Em vez de entrar na análise, você observa: estou tendo o pensamento de que algo vai dar errado. Isso cria distância. Essa técnica é usada hoje em terapias modernas. E funciona porque quebra a identificação automática. Você deixa de ser o pensamento e passa a ser quem observa o pensamento. E isso abre espaço para algo novo. Silêncio. Pensar demais não acontece por acaso. Existe um ciclo. E quando você entende esse ciclo, você começa a sair dele. Tudo começa com um gatilho. Pode ser algo externo. Uma conversa. Um problema. Uma lembrança. Ou algo interno. Um pensamento aleatório. Uma sensação no corpo. Uma emoção. E então surge o primeiro pensamento. Algo como: e se isso der errado? Por que eu fiz aquilo? E se eu perder o controle? Até aqui, tudo bem. Isso é normal. Mas o que acontece depois é o que mantém o ciclo. A mente tenta resolver. Ela começa a analisar, repetir, simular cenários, buscar respostas. E isso gera mais pensamentos, mais ansiedade, mais necessidade de resolver. E sem perceber, você entra em um loop. Esse loop é reforçado porque parece útil. Parece que você está fazendo algo. Mas na prática, você só está alimentando o ciclo. Na psicologia, isso é chamado de reforço negativo. Você pensa para tentar aliviar o desconforto. Mas isso só mantém o problema. Os estoicos já percebiam isso de forma muito clara. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E a ruminação é exatamente isso. Sofrer repetidamente por algo que não está acontecendo agora. Se a mente vive no passado e no futuro, a saída está no presente. Mas isso não é apenas uma ideia bonita. É uma prática. E também tem base científica. Quando você está totalmente presente, a mente não está analisando, não está simulando, não está criando cenários. Ela está percebendo, sentindo, observando. E isso reduz drasticamente a atividade de redes cerebrais ligadas à ruminação. Os estoicos valorizavam muito isso. Marco Aurélio escrevia sobre focar no momento atual como forma de manter a clareza. Porque o presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. E também é o único lugar onde você tem ação. O passado não pode ser mudado. O futuro não pode ser controlado. Mas o presente pode ser vivido. E isso não significa ignorar problemas. Significa parar de viver dentro da mente, o tempo todo. Agora, o mais importante. Como sair disso na prática? 1. Técnica da rotulação. Quando um pensamento surgir. Estou tendo um pensamento. Isso simples cria distância. 2. Técnica do adiamento. Se a mente quiser analisar. Vou pensar sobre isso depois. E volta para o presente. Isso quebra o ciclo. 3. Técnica do corpo. Leve a atenção para o corpo. Respiração. Sensações. Movimento. Isso tira energia da mente. 4. Técnica da aceitação. Em vez de lutar contra o pensamento, deixe ele estar ali. Sem responder. Sem analisar. Isso reduz a intensidade. 5. Técnica estoica clássica. Pergunte: isso está sob meu controle? Se não estiver, não adianta pensar.
Isso encerra muitos lobos mentais. Existe uma crença silenciosa que muitas pessoas carregam. Se eu penso algo, eu preciso resolver. Mas isso não é verdade. Você pode pensar e não fazer nada com isso. Você pode sentir e não reagir. Você pode ter medo e ainda assim seguir em frente. Os estoicos entendiam isso profundamente. A mente não precisa ser silenciada. Ela precisa ser compreendida. E quando você começa a observar em vez de reagir, algo muda. Os pensamentos ainda aparecem, mas não te prendem. Eles passam como nuvens. E nesse espaço surge algo raro. Paz. Não porque a mente parou completamente, mas porque você parou de lutar com ela. E talvez esse seja o verdadeiro significado de parar de pensar demais. Não é parar os pensamentos. É parar de se perder dentro deles.